Provérbios de número 4, verso de número 23. Olha o que está escrito. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vou falar mais uma vez, vou repetir mais uma vez. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo ele é muito poderoso, meus irmãos. Provérbios de número 4, verso 23, é um dos conselhos mais importantes da Bíblia sobre a vida interior e a importância de cuidar dos nossos pensamentos e emoções. Nós vamos analisar aqui então essa joia em alguns pontos. O primeiro ponto é a centralidade do coração. O segundo ponto, a fonte de toda a vida. E o terceiro ponto, o chamado à vigilância ativa. O primeiro ponto, a centralidade do coração. A palavra coração na Bíblia não se refere apenas ao órgão físico, tá? Mas sim ao centro da nossa existência. Nossos pensamentos, emoções, vontades, desejos e caráter. É a sede da nossa identidade, de onde emanam nossas emoções e ações. Então, guardar o coração significa proteger esse centro vital de influências negativas e corrupção. Então, a centralidade do coração ela é muito importante para a gente entender que o que nós aprendemos na escola secular é que o nosso cérebro manda os pensamentos do coração, não é isso? Não é assim? É assim que a gente pensa, que a gente imagina, né? É que vem daqui para cá. Mas não é. Não é. Segundo a Bíblia, é daqui para cá. Existem estudos apurados sobre esta questão de que o coração ele é o responsável de colocar os pensamentos. O cérebro ele recebe os pensamentos, as intenções do coração e ele coloca em prática. Nós vamos meditar sobre esse ponto aqui. É muito importante, é muito interessante. Então, o primeiro versículo, coloca para mim aí o Salmo de número 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. O salmista, ele vai pedir em suas orações. É válido orar a Deus e pedir para que Deus purifique o nosso coração, para que Deus proteja nosso coração, porque Ele é o centro da nossa existência, Ele é o centro da nossa alma, é Ele o responsável de, como o Provérbios diz, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida, ou procede, ou depende toda a tua vida. Então, do coração depende, existe um fluxo que entra e que sai. E se eu não gerenciar o que entra no meu coração, eu não consigo controlar o que sai. Porque entra no coração, contamina o ser, vai para a mente e a gente coloca em prática. Então, é de suma importância fazer como o salmista disse aqui. Ele vai pedir a Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Você não vai ver o salmista pedindo para Deus criar nele uma mente pura. Não. Ele está pedindo um coração, porque o coração aqui é o centro da nossa existência. Se o nosso coração for puro, o nosso espírito não é abalado. Temos um espírito estável, porque o espírito é o nosso fôlego de vida, é aquilo que veio de Deus. Mas com o fôlego de vida,
Veio a alma junto, eu já falei isso aqui. A tricotomia humana, segundo a teologia. Corpo, alma e espírito. Então, se eu sou feito de corpo, alma e espírito, que é o que não morre, esse aqui é o que será julgado, que é o espírito. Não confunda o espírito com alma. A alma, ela está localizada no coração, no centro da nossa existência. E ela é responsável, ela foi dada junto com o espírito para lidar com as coisas da terra. Então, a partir do momento que, se eu estou na minha natureza, o corpo é a natureza humana, representa a carne na Bíblia, não é propriamente dita a nossa pele, os ossos. A carne na Bíblia está se falando de natureza humana, que é corrompida e decaída. Então, se a minha natureza ela é corrompida, a minha alma vai obedecer à minha natureza. Mas se o meu espírito está vivificado, a minha alma ela vai tender a obedecer ao meu espírito. Então, se o meu espírito ele está vivo dentro de mim, a minha carne ela é mortificada. Então, a minha alma obedece quem estava ganhando. Quem está imperando dentro de mim? É o meu espírito. O espírito ele deseja as coisas de Deus. Ele veio de Deus. Ele quer as coisas de Deus. Então, dentro do indivíduo existe essa guerra. Por isso que existe uma luta da carne contra o... E a alma está no meio. Mas quando o corpo morre, a alma se dissipa e fica só o espírito com as obras feitas por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta por tudo que fizemos por meio do corpo, sejam boas obras ou más obras. É importante a gente entender isso aqui. A centralidade do coração. Um outro versículo, coloca para mim aí, por gentileza. Depois da queda, o homem foi corrompido, irmãos. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha a pergunta. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Para meditar sobre essa questão, irmãos. O coração humano, por ser a centralidade, o centro da nossa existência, é onde nós mais abrimos portas para aquilo que não presta entrar. Jeremias, ele já vai dizer que ele é doente. E esse coração, por ser doente, ele está falando da pecaminosidade da alma, do homem, da natureza corrompida. Então, essa doença, ela é incurável. O coração, ele só consegue ficar estável quando o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Quando o Espírito de Deus habita em nós, aí sim nós conseguimos ter vida com abundância. Porque o coração, ele é enganoso. E tem muito cristão que se deixa guiar pelo seu coração. Ah, não, eu falo o que eu sinto no meu coração. Cuidado com o que você sente no coração. O coração pode te enganar. Ele pode te guiar por um caminho que você não vai gostar. Embora tudo faça sentido, mas veja bem qual é os caminhos do teu coração. Porque a sua doença é incurável, ou seja, o pecado, a corrupção não tem cura. Só quando Cristo estiver voltando e ele arrebatar a sua igreja, o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós seremos transformados. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Ou seja, até aquele exato momento que durará 7 milésimos de segundo, como Paulo descreve, um abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, 7 milésimos de segundo, nossa natureza será transformada. Até lá, você tem que estar em Provérbios de número 4, verso 23. Guardar o seu coração, porque dele depende a tua vida. Muitos cristãos dentro da igreja com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de problemas.
Irmãos, a Bíblia nos diz que nós não temos que nos vingar, porque o Senhor diz que a justiça é dele. Minha é a vingança, diz o Senhor. Ele diz: não ponha o sol sobre vossa ira. O que quer dizer isso? Que você pode até se irar, ireis, mas não pequeis. Mas que não dure o dia inteiro, não dure o mês todo, não dure o ano todo. Não ponha o sol sobre vossa ira. Ou seja, não deixa que o dia acabe e você fique carregando sentimento negativo dentro de você. Porque o maior beneficiado é você. Porque você terá saúde no teu corpo. Então é importante você cuidar dessa parte. A centralidade do coração. O coração, ele é o centro da nossa existência. E se não cuidarmos do nosso coração, meus irmãos, vamos adoecer. E o homem não consegue compreender. Coloca para mim Provérbios de número 3, versículo de número 5, para a gente finalizar esse primeiro ponto, a centralidade do coração. Está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie ou se estribe em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Percebeu? O autor de Provérbios, ele coloca o coração em primeiro lugar e depois vem o entendimento. O entendimento se remete à mente. Então ele diz: para que você tenha uma mente estabilizada, primeiro você tem que colocar o teu coração no Senhor. Você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o coração, ele vai mandando constantes pensamentos para a sua cabeça, vai mandando sentimentos, emoções, e você vai recebendo aquela carga. Aí aquilo que você vai acumulando aqui, porque aqui é o HD, é onde se guarda, se registra. Aí a pessoa fica apoiada naquilo que aprendeu. Tem gente que aprende da forma certa, mas tem gente que aprende da forma errada. E tem pessoas que aprendem de uma forma que ela é incapaz de aceitar novas instruções ou reaprender novas coisas. Esse é o maior problema de muito crente. Ah, não, sempre foi assim. Ah, não, porque na minha época, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que renovar o nosso entendimento. Então, o tempo vai passando, a geração de hoje é diferente da de antigamente. Mas o ensinamento, o entendimento, ele é o mesmo. Os pecados que cometiam no passado, cometem hoje também. Não mudou. Então, o autor de Provérbios, ele vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Então, o nosso coração, por ele ser a centralidade da nossa vida, nós devemos, irmãos, colocar ele no Senhor. Quando você apoia teu coração em Deus, nada te abala, nada te prejudica. Nós vamos agora para o segundo ponto. A fonte de toda a vida. A fonte de toda a vida. Olha a frase. A frase que está escrito no versículo: pois dele depende toda a sua vida. Ressalta que a qualidade da nossa vida externa é um reflexo direto da condição do nosso coração. Se o nosso coração está cheio de pensamentos positivos, fé e amor, nossa vida tenderá a ser mais plena e produtiva. Por outro lado, se o coração está contaminado por amargura, inveja ou desespero, isso se refletirá em nossas ações e relacionamentos e o bem-estar geral. Então, o que eu quero dizer com a fonte de toda a vida aqui? Aqui, quando ele diz que depende toda a sua vida, irmãos, o que está dentro reflete como eu ajo na parte de fora. Você já viu seres humanos que de aparência não são nem muito bonitos, mas são lindos seres humanos, são pessoas lindas. Você vê
que o que externa, o que sai, é o que está baseado na sua vida, é o seu coração. Aquilo que está dentro do meu coração é cheio de gratidão. Se o meu coração é cheio de amor, cheio de fé, eu vou ter uma vida produtiva, vou ser uma pessoa altruísta, vou ser alguém que as pessoas vão ter prazer de estar do meu lado. Mas quando você é uma pessoa amarga, reclamona, murmurante, uma pessoa que só sabe falar mal dos outros, tudo tu vê com um olhar negativo, sempre está esperando o pior de todo mundo, o problema não está nas pessoas, o problema não está no próximo, o problema está em você. Porque quando ele diz que a frase aqui de Provérbios de número 4, verso 23, diz que pois dele depende toda a sua vida, a nossa vida externa é um reflexo direto da condição do nosso coração. Se o meu coração é um coração altruísta e bom, ok, as pessoas vão ver em mim alegria, produtividade, alguém que gosta de viver, alguém que está sempre pronto a aconselhar, apaziguar, alguém que não fica guardando mágoa nem rancor, bate em mim, fala mal de mim, me critica, mas eu estou ali, estou bem, continuo estável. Porque o que reflete no nosso comportamento é o que está dentro do meu coração. O que está dentro do teu coração? Será que está dentro do teu coração você consegue externar? Porque o que é bom você externa naturalmente. E o que é ruim também. Às vezes a gente nem... Porque quando a gente para analisar sobre nós mesmos, você sempre vai analisar do melhor ponto de vista possível. Eu sou maravilhoso. Eu sou uma pessoa... Eu sou um docinho. Mas será que as pessoas nos veem dessa forma? Será que realmente o nosso comportamento ele está externando realmente um coração grato, cheio de fé, cheio de amor? É fácil identificar essas coisas. Coloca para mim aí Provérbios de número 14, verso 30. O que está dentro externa o que está fora. Olha o que está escrito. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E agora? Verdadeiramente aqui o autor está dizendo, se eu estou com vida por dentro, a minha vida exterior também é manifesta. Mas se está podre, é aquilo que Paulo chamava, os fariseus de parede branqueada. Vocês são parede branqueada. Outros já chamavam de sepulcro caiado. Bonitinho por fora. Nossa, perfeito. Está no esquadro. Está lisinho. Coisa linda, perfeito. Mas por dentro do jazigo, o que tem lá dentro? Putrefação, deterioração, vermes. Tem pessoas que têm essa... É por isso que quando Samuel ele vai e fala, não atente para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor olha para o coração. Por que ele não disse que olha para a mente? É o coração que comanda. O comando vem daqui, Então, como é que está meu coração? Irmão, é bem verdade que nós temos cada um uma formação. Passamos por traumas, por problemas, dificuldades. Mas um coração bom, ele não se prende a essas coisas. É por isso que aquela terra da parábola, que significa o coração, da semente que é lançada, a último terreno, a terra é boa. Aquele coração ali, quando a palavra entra, a semente morre e ela dá muito fruto. Aleluia. É importante a gente entender que tipo de terra é o meu coração. Porque em coração em paz, dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Coloca para mim, por gentileza, Mateus 22, verso 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua e de todo o seu entende. Pare para analisar o que Jesus está falando aqui. Jesus ele disse assim, ame o Senhor, isso aqui é o primeiro mandamento.
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Primeiro vem o coração. Aí depois ele diz, de toda a tua alma. Porque se a alma não estiver alinhada com o Espírito, tu não vai amar o Senhor. E depois vem o entendimento. O entendimento aqui é mente. Então entenda que Jesus ele coloca na ordem certa. Foi orado aqui, disse que ele é médico dos médicos. E ele é médico dos médicos. Porque ele sabe a ordem certa das coisas. E tudo que ele colocou em nós, todos os órgãos, foi colocado com um propósito. E o propósito que a palavra pede para mim e para você cuidar do teu coração. Porque se o teu coração não estiver bom, tua alma também não está, e o teu entendimento é corrompido. É importante você entender isso. É por isso que tem muitas pessoas que não recebem mais a palavra. Tem pessoas que não têm mais desejo da Bíblia. Tem pessoas que já vêm para o culto de forma mecânica, automática. Ela entra aqui e porque ela é membra, eu vou porque se eu não for vão falar, e o pastor vai me ver lá, então eu estou lá. Como está o coração dessa pessoa? Irmãos, temos que tomar conta do nosso coração, porque o que está dentro reflete o que está fora. Quer ver um exemplo bom disso? Estevão, o primeiro mártir, ele quando estava pregando para os fariseus ali, o Sinédrio, que o Espírito tomou ele, uma das melhores pregações que eu já ouvi, já li na Bíblia. Irmãos, é a melhor mensagem que eu já vi na Bíblia. E eu observei que quando ele está pregando, aqueles homens ficaram tomados de uma fúria muito grande no coração, que eles começaram a ranger os dentes, e a vontade era de voar em cima de Estevão. Mas de repente teve um que olhou e falou, epa, o que está acontecendo? Nós estamos olhando para ele, mas não conseguimos ver o rosto dele. O rosto dele está brilhando. Parece o rosto como se fosse de um anjo. Aleluia. Eu entendi. Estevão estava tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Deus, que o seu rosto refletia a glória. Aleluia. A ponto dele abrir a boca e dizer, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Olha Deus. Que visão maravilhosa. O que está dentro reflete o que está por fora. Provérbios 27, verso 19, está escrito, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Irmão, olha o que está escrito ali. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem somos nós. Irmão, é fácil você saber se aquela pessoa é uma pessoa boa ou se aquela pessoa é uma pessoa má. Pastor, mas eu vou ficar julgando. Não é julgar. Primeiro que a Bíblia diz que você pode julgar. Segundo a reta justiça. Julgueis não pela aparência, mas segundo a reta justiça. Julgamento então é permitido. Mas quer conhecer uma pessoa? Deixa só ele abrir a boca. Porque a boca fala o que está cheio. Então quando eu falo, eu externo aquilo que eu sou. Então é fácil analisar um ser humano. Jesus ele deu várias pistas para a gente entender. Quer conhecer o ser humano? Aí ele vai dizer, não existe árvore boa que dê fruto ruim. Vê essa atitude. Não existe árvore ruim que dá fruto bom. É só observar o comportamento. É só ouvir o que a pessoa fala. O que sai de dentro do coração dela sai pela boca. Porque ele disse, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E o que sai contamina todo o corpo. Aí já entra um órgão chamado língua. E a língua ela é comparada a um leme de um grande barco, navio. Pequenininho, mas consegue direcionar aquela grande embarcação. É a mesma coisa no corpo, na vida da pessoa. A língua é pequenininha, mas ela é capaz de tocar fogo em uma floresta inteira. E olha que a Bíblia fala que ela queima até o inferno, né? Órgão pequenininho, mas se tu conseguir controlar, tu é poderoso. Então, meus irmãos, é fácil saber
como está a fonte da vida daquela pessoa. O coração, ele reflete quem somos nós. Assim como a água reflete o rosto, ou como o espelho reflete a tua aparência, o coração, ele reflete quem somos nós. Uma pessoa de bom coração, tu sabe. Uma pessoa de mau coração também, tu sabe. Não precisa conviver muito, não. É só ouvir o que ela fala e o que ela faz. Eu já vi pessoas que, falando, era maravilhoso, Raimundo. E eu fiquei apaixonado pela pessoa. Falei, nossa, que pessoa bacana, legal. Poxa, tem uma palavra abençoada. Quando eu fui ver as atitudes, falei, o chassi não está batendo com a placa. O que está acontecendo? É por isso que tem muitas pessoas aí fora que dizem, eu quero ser crente, mas não igual aquele fulano lá. Contendeiro, problemático. Deve todo mundo. Qual é o teu comportamento? Como está? Salmo de número 37, verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quando você se deleita em Deus, sabe qual é o problema nessa geração? É que não aprendeu a se deleitar em Deus. Teve problema, dificuldade, bateu a necessidade, se desespera, se descontrola, não sabe o que fazer. Mas o Salmo 37, verso 5 diz, entrega! E o entregar é o quê? É tirar da minha mão e colocar na mão de outro, já não pertence mais a mim. Aprender a se deleitar no Senhor é pegar o teu coração e confiar nele, falar, Senhor, está na tua mão, não é mais comigo, é contigo, é o Senhor que vai fazer. É importante nós entendermos essa circunstância. Terceiro tópico para a gente caminhar para o final, o chamado à vigilância ativa, aqui dentro desse versículo. Aí ele está dizendo aqui, acima de tudo, guarde. Indica, irmão, essa frase aqui, acima de tudo, guarde, indica que essa é uma prioridade máxima. Não é algo que acontece por acaso, mas exige um esforço consciente e contínuo. Precisamos ser vigilantes sobre o que permitimos entrar em nossos corações. As informações que consumimos, as companhias que mantemos, os pensamentos que cultivamos, é um chamado para cuidar ativamente da nossa saúde espiritual e emocional. Pensa bem, chamado à vigilância. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Olha o que está escrito aqui. Lucas, capítulo 21, verso 34, está escrito, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. E estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e está de pé diante do Filho do Homem. Irmão, o que você está consumindo? O que você está ouvindo? Para quem você está? Como são as pessoas que você está caminhando? Minha mãe dizia muito isso para mim, meu filho, toma cuidado. Tem um ditado que diz, me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem tu é. Esse ditado não é mentira não, irmão. É verdade. Minha avó falava assim, quem se mistura com porco, farelo come. Você vê que o filho pródigo estava na casa do pai, comia pão, tinha fartura, tinha vestimenta, tinha calçado, tinha tudo. Tinha até cartão de crédito. Como assim, pastor? Tinha cartão de crédito. Porque ele desfrutava do selo, do anel que o pai tinha. E o anel, naquela época, era como se fosse um cartão de crédito. Aonde ele chegava com o anel, ele podia comprar. Porque tinha um brasão da família. Cartão de crédito da época. Chegava lá, ó. Aí ele fez o quê? Saiu, pediu a sua herança, meteu o pé. Quando ele pensou que não, estava andando com o porco. Estava desejando comer o quê? Lavagem.
Aí depois ele pensa, o que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Na casa do meu pai eu tinha fartura de pão. Então faz sentido, né? Acho que alguém leu essa parte aí e criaram esse ditado aí. Quem se mistura com porco, farelo come. Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus está dizendo. Se permitirmos entrar coisas ruins no nosso coração, a gente passa a carregar um fardo muito pesado. E Jesus ele está dando a direção, ó. Eu tenho um coração humilde. E quem tem coração humilde é leve. Aí ele fala, ó, vocês estão carregando um jugo muito pesado. Toma sobre vós o meu jugo. Eu já expliquei isso aqui. Para que é jugo? Jugo serve para quê? Jugo é um aparato de madeira que era feito para colocar nos ombros do boi ou do cavalo para equilibrar a carga. Então com o jugo se conseguia carregar pesos enormes porque ele equilibrava. Então Jesus está dizendo, o meu jugo ele é suave. Porque com o jugo de Cristo você consegue carregar o fardo mais leve. Equilibra a carga. Jesus está pedindo, divide comigo a tua carga. Divide comigo o que está no teu coração. Divide comigo porque eu vou te ajudar a carregar. Glória a Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, ser vigilante no tocante a guardar, acima de tudo, guarde prioridade. Guarda teu coração. Não deixa qualquer bobeirinha, qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer atitude manchar teu coração. Não deixa. Luta, resista. Porque dele provém a saída da vida. Nos magoamos facilmente. Mas, irmãos, sabe qual é a técnica que eu uso para não deixar meu coração cheio de mágoa? Eu me preocupo muito com isso. A pessoa pode fazer o que for, irmão. Porque eu da vida onde eu vim, eu sei o que é sentir ódio. E o ódio apodrece os ossos. Hoje eu não me permito mais sentir raiva, ódio de ninguém. Eu posso ficar chateado, posso ficar surpreso, posso ficar chocado, mas com raiva e ódio eu não vou ficar, não. Eu luto contra isso, porque o meu objetivo é estar diante do Senhor. Isso também é santidade. Cuidar do coração, estar vigilante naquilo que eu consumo. Irmão, se você está andando com pessoas que só sabem falar palavras de maldição, só sabem colocar as coisas para baixo, sempre com negatividade, nunca vê com os olhos bons, sai fora. Aparta-te dessas pessoas, porque elas vão contaminar teu coração e você, quando perceber, está murmurando. É por isso que eu gosto daquele hino da APA, número 302 ou 303. Em vez de murmura, eles cantam um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Vigilância. Vigilância é não deixar qualquer coisa entrar no teu coração. Eu vou falar um negócio aqui, não se espante não, tá bom, meu irmão? Mas quando você deixa a mágoa entrar no teu coração, a mágoa, ela é como se fosse um veneno que você toma, querendo que a pessoa que te magoou morra, mas é você que está se envenenando. Sentimentos ruins e negativos é lixo, e você não é lata de lixo para carregar essas coisas. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Verdadeiramente sereis livres. Acima de tudo, guarde o seu coração. E guardar o coração requer um esforço muito grande. Eu estava falando esses dias, o cérebro humano, ele foi projetado para poupar energia. É da natureza do seu cérebro poupar energia. É por isso que qualquer tipo de mudança é dolorido.
mudança de hábito, mudança de ambiente. O cérebro ele estagna, ele te leva ao costume. Ele quer que você poupe energia. É por isso que quando dá o horário que o despertador arma, tu fica mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. É o cérebro falando, não vai não, fica aqui hoje. Para que tu vai para a igreja por culto hoje? Não vai não. Tu cansou, tu trabalhou o dia inteiro, fica em casa. Não vai não. O cérebro é o teu maior inimigo. E hoje, irmão, eu estou lutando. Você tem a obrigação de fazer o teu cérebro trabalhar, porque quando você bota ele no máximo dele, ele te traz produtividade, alegria. Glória a Deus. O problema do cérebro é que quando ele é viciado em dopamina. E a gente hoje tem vários amparados para nos colocar dopamina. Televisão, novela, telefone. Cada passada para cima é um pico de dopamina diferente. E por isso que quando tu olha, em vez de estar lendo a Bíblia, tu está 1 hora, 2 horas no celular. Aquilo ali foi criado propositalmente para te prender. E a câmera do seu smartphone, ela começa a focar nas suas feições. Quando você para naquele vídeo que você fica interessada, pode observar, toda hora vem conteúdo parecido com aquele. Se tu está falando aqui de pó de café, vai aparecer pó de café na propaganda do teu Facebook. Algoritmo foi criado para te estagnar, porque eles entenderam como o cérebro funciona. Eles querem que você seja um crente acomodado, parado no tempo e que fica o tempo todo só na internet. E você não vai ler Bíblia, porque se ler Bíblia, o cérebro ele te pega, o cérebro dá sono, ler Bíblia te dá cansaço. Irmão, orar então, o cérebro ele começa a lutar contra você. Fique sabendo, quando você tiver o desejo de orar e der preguiça, é o cérebro dizendo, não ora não. Mas oração é exercício físico. Leitura, exercício físico. Mas a gente é sedentário de alma, sedentário de espírito. Meus irmãos, eu vou finalizar agora. Nós vamos finalizar. Conclusão. Em resumo, Provérbios de número 4, verso 23, nos ensina que o nosso coração, nosso interior, é o controle de comando da nossa vida. Cuidar dele, protegê-lo, enchê-lo com o que é bom e verdadeiro é fundamental para viver uma vida plena e com propósito. Não perca o propósito da sua vida, porque o coração, ele sempre tenta te enganar. Há caminhos que para os homens parecem bom diante dos olhos, mas no final deles é o quê? É morte. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Glória a Deus! A centralidade do coração. A fonte de toda a vida. E o chamado à vigilância ativa. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.